A gente o grupo aqui é o Luiz, o Vinícius, o Matheus e o Bruno que não está aqui. Aí a gente vai falar aqui sobre os blocos econômicos. O assunto principal vai ser sobre a geografia. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente aqui veio falar hoje de um assunto, trazendo nessa aula um assunto bem breve, de uma forma resumida, que são os blocos econômicos, um assunto muito importante para a gente entender a formação política, a formação econômica no mundo atual, principalmente nos conceitos geopolíticos e também nos conceitos ali em guerras, por exemplo, conflitos geopolíticos, que é muito importante a gente saber como funciona a nossa economia atual, principalmente também para a gente conseguir acompanhar o noticiário, para saber o que está se passando. Tá bem? Então vamos começar aqui, iniciando. A gente tem sempre esse conceito aqui, que é o quê? O que são os blocos econômicos? Um bloco econômico ele vai ser o quê? Uma associação realizada por países em prol de um desenvolvimento, em prol de alguma coisa. Vai ter um bem maior que eles vão estar preocupados ali em desenvolver. Pode ser um desenvolvimento social, político ou econômico. Membros políticos para tentarem fortalecer o cenário, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente. E principalmente elas vão ser feitas o quê? Para garantir ajuda. Então a gente vai continuar aqui com o assunto falando sobre as vantagens. A principal vantagem de um bloco econômico são a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias. Aquela tarifa, o preço fixado que está ali na tarifa para, por exemplo, exportar soja de um país para o outro. Um bloco econômico vai assegurar que isso seja eliminado entre os membros mútuos ali. Que o quê? Essa vantagem, que eu acabei de falar, ela vai ser muito importante nisso. Além da livre concorrência entre os mercados ali, porque vai estimular aquela batalha de preços, principalmente entre o mesmo continente ali, pois tem muitos países envolvidos, não só no grupo, na união, ali no bloco, e o comércio ele vai se desenvolver rápido. A União Europeia, por exemplo, ela virou uma potência por causa, justamente, da sua união monetária, justamente por causa do seu comércio ter se desenvolvido muito rápido. Já a origem, a gente não sabe muito ao certo aquela origem garimpada. Então, a gente dá uma lapidada aqui para ver, a gente percebe que a origem, o que se deu início foi no contexto da Guerra Fria. As duas potências ali brigando por influência, Estados Unidos e a União Soviética, ali que tinha o Pacto de Varsóvia, daí chegou a União Europeia e falou, ó, tem que parar isso daí. Daí chegou, teve a origem já do primeiro bloco, União Europeia. Que foi o quê? Quando a nova ordem mundial ela se formou, que é o quê? Os países mais ricos, os Estados Unidos, todas aquelas potências que dominavam o mundo na época. E também a redução de tarifas. Por exemplo, muitas tarifas que estavam no mundo ali, eles já começaram a reduzir, já estavam vendo, ó, está formando ali um bloco. Então foi justamente por causa disso. Tanto que isso, eu deixei aqui uma observação, marcou o início da origem. Então, foi muito importante assim todos esses acontecimentos para se formarem os blocos econômicos. Bom, agora a gente vai ver os tipos de blocos aqui. Primeiro bloco que a gente tem que saber, União Aduaneira. Ah, mas o que é a União Aduaneira? Ela vai ser uma zona de livre comércio. Onde essa zona de livre comércio vai ser constituída uma tarifa externa comum. Ah, mas o que é a tarifa externa comum? Ela vai ser a taxa que vai, teoricamente, encarecer os produtos dos países que não constituem o bloco que está impondo, né, essa tarifa. Então, vai vai teoricamente forçar os países que não são membros do bloco a entrarem no bloco justamente para estimular aquela competição entre os países e justamente melhorar os preços. Um grande exemplo disso é o Mercosul, que está aqui na América do Sul, é um grande exemplo de união aduaneira. Bom, agora a zona de livre comércio. A coisa já começa a ficar mais interessante aqui, porque a gente observa aqui, primeiramente, a facilitação comercial com a eliminação de taxas, a fim de garantir o desenvolvimento econômico e comercial. Ah, então você está dizendo que a facilitação do comércio ali, a eliminação de taxas vai melhorar o desenvolvimento econômico, vai melhorar os preços? Sim, óbvio que vai melhorar o preço. Óbvio, porque, consequentemente, você está tirando as taxas ali que estavam entre os membros até que são constituintes, o que vai estimular mais comércio entre eles. Você está percebendo que está gerando mais economia por conta desse comércio? Então, é um grande ponto disso, que é justamente
foco principal deles. E outro ponto muito importante que a gente tem que destacar nisso é, em uma zona de livre comércio sempre vai ter um polo industrial, onde os produtos vão ser feitos a fim de... Uma matéria, né, na verdade. A matéria ali vai ser feita, né, ou produzida ali uma coisa bruta, para passar para outro país, só que sem nenhuma tarifa imposta, justamente para estimular o comércio. Um exemplo é o NAFTA, o antigo NAFTA, né, na verdade. Ele mudou para USMCA, depois, acho que mais ou menos ali em 2019 que ele mudou, que é constituído por Canadá, México e Estados Unidos. Tanto que o México é o polo industrial disso. Não sei se muitas pessoas já observaram, carros que são produzidos no México, peças automotivas. É muito famoso ter peça automotiva que é produzida no México, principalmente para a Nissan, onde a maior parte da frota deles é feita no México, que facilitou pra caramba a zona de livre comércio deles, estimulando os preços. Bom, agora a gente vai ter aqui o mercado comum. O que vai ser o mercado comum? O mercado comum é justamente o que o nome está falando, não me diga. Mas ele vai ser justamente porque o padrão de integração é elevado, os membros estão extremamente elevados nesse tipo de bloco econômico, ou seja, eles possuem uma integração ali que eles estão muito juntos, que consta também junto da livre circulação. Por que eles estão tão juntos? Justamente porque, se eles estão tão juntos, eles estão muito unidos, então consegue ter uma livre circulação de pessoas e, consequentemente, as fronteiras físicas, teoricamente, inexistem. Ou seja, cidadãos, por exemplo, de um mercado comum, conseguem visitar outro país que é membro sem precisar de um passaporte, muitas vezes sem precisar de muita burocracia, justamente com apenas um documento, como é o caso do Mercosul. No Mercosul, para você viajar de um membro para o outro do Mercosul, só precisa apenas do seu RG. E os exemplos aqui são a União Europeia e o Mercosul. Tanto que na União Europeia também, um cidadão europeu pode morar em qualquer país da União Europeia sem nenhuma burocracia, porque eles, teoricamente, constituem um bloco onde eles estão muito unidos. Agora a gente vai falar aqui da União Política e Monetária. A União Política e Monetária, o que é? Ela vai ser quando a União ali está muito mais unida, tanto é que ela é o último pilar de união possível entre os blocos, onde há uma união entre o parlamento, ou seja, há um parlamento único. Tanto que a União Europeia, vocês sabem que é um parlamento único. Consequentemente, como é um parlamento único, o parlamento não vota a lei. Está aqui, políticas comuns, que são as leis são incomuns. Tanto que as leis da União Europeia não é a lei de um país para o outro, igual a no Mercosul, por exemplo. É a lei simplesmente da União Europeia. Ou seja, todos os países estão sujeitos a um tipo único de lei. E também, como a União Monetária, a gente sabe que eles têm uma moeda única, que é o euro. Então aqui nós podemos entender que há 4 tipos de blocos econômicos, que são a União Aduaneira, Zona de Livre Comércio, o Mercado Comum e a União Política e Monetária, que são extremamente fundamentais no mundo atual e principalmente na nossa economia atual. Muito obrigado.